Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre uma jornada. Vamos fazer agora, a partir de hoje, uma jornada de 10 dias, falando sobre feridas emocionais que bloqueiam o seu acesso ao seu poder maior. Resumindo, o amor próprio, tá? Que dificulta você acessar esse amor incondicional, o seu amor próprio que está dentro de você, entende? Então, são feridas que a gente carrega no inconsciente e que nos afastam do nosso ser, do nosso poder maior, nos deixando inseguros, inconscientes, reativos, impacientes, e acaba que você não vai não, fazendo coisas entrando em situações autossabotadoras e você acaba se prejudicando por causa das suas decisões reativas, inconscientes, entende? Por isso que muitas das vezes você faz cursos ou entra por algum caminho e não dá certo, porque você não está alinhado com quem você é. E para você se alinhar, é preciso você curar algumas feridas que estão no seu inconsciente. A ferramenta EFT, ela vai muito disso, de encontro a isso. Mas durante esses 10 dias, eu vou estar falando, me aprofundando melhor nessa ferramenta, eu vou estar explicando melhor sobre essa ferramenta, o poder que ela tem, até onde ela vai, e as feridas que nós carregamos no nosso inconsciente e que a gente, por inconsciência, a gente acaba projetando fora toda a situação, acreditando que o outro é o culpado. E não, somos nós mesmos que estamos criando a nossa situação, sabe? E a gente não sabe desse poder maior, desse alinhamento, desse lugar amoroso, desse lugar abundante, próspero que tem dentro da gente. É só a gente se alinhar que você consegue acessar esse lugar, sabe? Então vamos lá, a gente vai começar hoje o primeiro dia dessa jornada. A gente vai falar sobre a importância de se relacionar bem com você mesmo. Então, todos nós que viemos para esse mundo, o correto seria você receber a atenção, o cuidado, o carinho. Toda criança precisa disso, da atenção, do cuidado, do carinho, da segurança, para crescer uma criança forte, bem decidida, bem resolvida, saber assumir suas responsabilidades e criar a sua história aqui, fazer o que tem que ser feito aqui, né? Mas muitas das famílias, muitos de nós, eu me incluo nisso, não foi assim um mar de rosas. Eu passei por experiências intensas logo no começo na gestação já, eu comecei a passar por experiências negativas e até a adolescência eu tive muito aprendizado. E por isso que eu sempre estou fazendo essas lives, esses vídeos de amor próprio, porque é um lugar onde eu trabalhei muito isso em mim. Então dá para partilhar todo o meu conhecimento que eu tenho por meio dos livros também que eu li. Então dá para partilhar com vocês esse conhecimento, pessoas que eu atendi e eu pude entender melhor a nossa mente e como que rege tudo aqui, sabe? Então a criança quando ela não, muitas das crianças elas recebem esse carinho, essa atenção dos pais, e todos os pais fazem o melhor que podem com a consciência que têm. Até nós que passamos, eu me incluo, que passei por situações intensas, os meus pais, eles fizeram o melhor que podiam com a consciência que eles tinham. Mas como eu trouxe bagagem, como eu sempre falo, todos nós que vêm aqui, eu acredito que nós trazemos bagagens para viver algumas experiências aqui. E algumas pessoas, no meu caso, eu já cheguei derrapando da curva e a minha experiência foi logo no começo, sabe? Então, a ferramenta EFT chegou depois e eu tive que voltar toda essa história e curar todas as situações que eu vivi. Então, por meio dessa cura, eu pude aprender muita coisa, pude sentir muita coisa, pude perceber muita mudança dentro de mim e eu vou estar entregando nesses 10 dias essa mudança, tá? Então, esse alinhamento com o meu ser maior, tá? O que que é isso? Como que a gente se sente? Como que é estar conectado com a fonte? O que que você faz, sabe? Você muda de emprego, você muda de... Qual que é sabe? A mudança verdadeira. Então, quando a gente passa por essa experiência, eu encontrei essa ferramenta, eu fui limpando cena por cena,
e eu fui sentindo cada vez melhor. Então, cada cena que eu pegava, eu lembro que foi uma live que eu assisti, e cada cena que eu pegava, eu me sentia bem. Só que logo depois eu me sentia mal. Era sinal que eu tinha que ficar limpando. E eu fui limpando, sabe? Eu fiquei meio que obcecada, mas eu fui limpando as situações, as cenas que apareciam no inconsciente, cenas de dor, de trauma que eu vivi na minha infância, tá? Então eu fui limpando e fui tirando as informações negativas que estão no nosso inconsciente, tá? E aí eu fui me sentindo melhor. Aí eu fui vendo que essa ferramenta, para mim, era o caminho, a verdade e a vida, sabe? Eu tinha que seguir esse caminho mesmo. Isso era o propósito para mim, né? Então hoje eu estou entregando para vocês. E a gente para com o tempo durante essa limpeza, eu lembro que eu pude observar como eu era antes e como eu estava me tornando, a minha mente começou a mudar com o decorrer da limpeza, sabe? Então, antes eu ficava muito no vitimismo, e é um dos itens que eu tenho que compartilhar aqui. A gente, com esse acúmulo de emoções negativas no nosso inconsciente, a gente se torna vítima. A gente olha para esse mundo e acredita que veio para sofrer. Sabe, a gente vê pessoas felizes, a gente vê pessoas se dando bem e a gente acredita que veio para sofrer. Só que não, tá? Então, daí, quando a gente consegue perceber isso, é a hora que limpou muita carga negativa e eu comecei a assumir a responsabilidade, as rédeas da minha vida, peguei as rédeas da minha vida e comecei a curar, uma atrás da outra. Tinha uma época que eu não aguentava mais, aí a mente para, ela estaciona, parece que tem que equilibrar tudo, mas ainda eu conseguia ver, eu via, percebia discussões em minha volta e eu continuava, voltava a limpar, sabe? E aí eu comecei a perceber que nós somos responsáveis pelas nossas experiências aqui. E quando você sai do vitimismo, assume a sua responsabilidade, aquilo que o outro te fez, aquilo que teu marido te fez, a tua esposa te fez, teus pais fizeram, que você acredita internamente, ocultamente, que eles são culpados, ou mesmo sentimento de pena com os pais que a gente tem, esse sentimento também não é bom, tem que ser curado. Quando a gente vai limpando isso, você vai ficando cada vez mais alinhado, mais seguro. E você só consegue um resultado 100% eficaz quando você pega a situação da sua vida, todas as mágoas, dores, ressentimentos, traumas, abusos que você viveu, pega aquilo, assume para você e cura cena por cena. Aí você vai ver os milagres acontecendo na sua vida, aos seus olhos, assim, sua volta, tá? Você vai ver muitas das pessoas vão sair do seu campo, vão mudar, vão embora, você tem que deixar eles ir, por mais que você se esforce, eles estão ali só para te mostrar a sua sombra, tá? Então, muitas das pessoas, elas vão embora e você vai ficando mais alinhado. Quanto mais você limpar, mais você se aproxima dessa verdade, dessa essência, né? Aí você sai do vitimismo, assume a responsabilidade, vai curando e você vai se alinhando com aquilo que você é. Você encontra o seu propósito. E quando a gente encontra o propósito, não é que você vai mudar de emprego, ou tem que mudar de profissão, ou tem. Não. Muitas das vezes, algumas pessoas mudam porque acham que podem fazer aquilo que vieram fazer. Tem talentos para isso, porque dentro de cada um tem um talento nato, sabe? Mas tem outras não, que vão continuar fazendo aquilo que estão fazendo, no lugar que estão trabalhando, mas fazendo com excelência, seja trabalhando num posto de gasolina, seja trabalhando numa padaria, seja trabalhando como vigia, seja trabalhando como loja de shopping, você vai honrar isso e vai fazer aquilo melhor acontecer, sabe? E as coisas vão fluindo melhor quando você se alinha, tudo começa a fluir melhor para você. Você aceita as situações como são e elas começam a fluir. Por quê? Porque você limpou toda a negatividade, toda a raiva, todo o ódio, toda a culpa, todo o medo, todo o julgamento que você tinha na mente em relação a algumas pessoas, você curou. Aí as coisas começam a fluir melhor, sabe? Então, quando assumir a responsabilidade, não só das situações, mas também das emoções que você tem, que você carrega. Saber lidar com essas emoções, cuidar dessas emoções, não reprimi-las, sabe? Toda vez que alguém te fala alguma coisa,
Observa a sua emoção, limpa ela na hora. Você pode limpar com a ferramenta EFT, tocando nos pontos, ou com a ferramenta Ho'oponopono, mas observa não a reação da outra pessoa, observa como que você está sentindo naquele momento. Sempre. É as suas reações que você tem que estar atento, sempre, as suas emoções. Muitas das pessoas têm medo em lidar com as emoções e elas acabam guardando, armazenando muito aquilo no corpo, e você percebe nitidamente no rosto da pessoa a mágoa, a marca guardada, porque toda a emoção retida, ela vai para o seu corpo. Tanto é que quando você faz a limpeza emocional, o primeiro a receber o benefício é o seu corpo. Você passa a ter a energia da vida começa a perpassar. Você não consegue parar. Você fica feliz, você sempre está criativo, ativo, disposto em estar fazendo outras coisas, entende? Então, o seu corpo, ele, quando você faz a limpeza, ele é o primeiro a receber o benefício. Aí você assume, voltando às responsabilidades, você assume as responsabilidades das suas emoções e dos seus pensamentos. Quando você, no começo, você não consegue lidar com os pensamentos, tá? Porque é muita negatividade, os pensamentos são muito rápidos, a gente tem muito medo dos pensamentos. Principalmente com esse negócio de lei da atração, parece que se a gente colocar o pensamento ali, vai acontecer. É muito medo que está dentro da gente, sabe? Mas eu pude perceber que quanto mais você limpa as emoções negativas, os pensamentos vão indo embora, vão se dissolvendo junto também, tá? Então você limpa uma situação, deixa ela limpinha, você olha para ela, você fala para todas as pessoas que passou por aquilo, você não sente nada. É como se você não tivesse passado por aquilo. E os pensamentos negativos, muitos que nós temos na mente, vêm dessas situações caóticas. E quando a gente limpa, os pensamentos não vêm, eles vão embora também, tá? Então a gente fica com a mente mais tranquila, mais resolvida, mais esclarecida, sabe? O que mais? É preciso entender, gente, que tudo está dentro de você, não está fora de você. Você pode resolver as situações fora. Por exemplo, você tem problema no relacionamento, você para e procura outra pessoa. Você tem problema no trabalho, você pede demissão e vai procurar outro trabalho. Você tem problema com dinheiro, você faz empréstimo. E essas soluções, elas só vão criar mais caos na sua vida. É preciso olhar para dentro. Só que tem muita gente que tem medo de olhar para as dores, tem medo. E a ferramenta EFT, ela tem uma eficácia muito boa, porque em uma hora ela já limpa aquela dor traumática, em uma horinha só, sabe? Você pega aquela a cena que está na sua mente, aquele trauma que você passou, abuso, aquele momento que você se sentiu rejeitada pela sua mãe ou pelo seu pai, aquela frase que falaram para você um dia que você ouviu e você guarda aquilo, está latente ali na sua mente, a hora que você limpa essa cena, você vai ficar em paz, o seu corpo fica em paz, os pensamentos se vão e você fica mais responsável, você se sente mais confiante, autoconfiança, você fica muito mais confiante em você mesmo, você se alinha com o seu poder maior, tá? Então, tá tudo dentro de você, não é nada fora. Vocês vão perceber isso nitidamente quando vocês fizerem a limpeza emocional todos os dias. É só pegar uma cena todo dia, de segunda a segunda, um mês, sabe? Pega 30 cenas, anota num caderninho, pega 30 cenas, sabe? Em um mês, para você ver o que que você vai sentir e o que que vai mudar em sua volta, tá? Entrega para um terapeuta se você vê que não consegue. No começo eu estava tão obstinada e eu tinha tanta carga emocional no começo que eu me perdia. Aí, tempos depois, eu paguei um terapeuta, paguei umas 14 sessões só. Foi o suficiente. Ela conseguiu lustrar as cenas mais profundas e caóticas que eu tinha na minha vida. E fizeram uma grande mudança interna, sabe? É um alinhamento surreal, é uma paz, é uma certeza, é uma confiança absurda que temos dentro da gente, sabe? Então, eu recomendo, sim, você conhecer mais essa ferramenta e experimentar. Experimente e depois me fale. Experimente primeiro. Não acredite em tudo que eu estou falando. Experimente em você isso. E a limpeza é assim, a cena, para ela estar limpa, para ela ter um resultado, você tem que falar várias vezes e em cada detalhe da cena falar tudo de negativo. Ou seja, se é uma cena negativa
e você tem que falar para a ferramenta EFT tudo de negativo, é como se você estivesse desabafando toda a raiva que você viveu, guardou naquele dia, sabe? E aí você limpa, limpa, esgota, você vai sentir, você sabe o que vai sobrar? A harmonia, o amor, a paz, a compaixão, porque isso que é a sua real natureza, é isso que habita dentro de você, o amor, a harmonia, a alegria natural, a compaixão, é isso que vai sobrar dentro de você. Qualquer relacionamento que você pegar para limpar, é isso que vai sobrar, porque essa é a nossa verdade, é essa harmonia, essa paz. Você pode pegar qualquer situação, e é isso que você vai encontrar no final, sabe? Se você tiver medo, ultrapasse esse medo para você ver o você vai encontrar: a segurança, a confiança, o bem-estar, tá? O medo é ilusório, a culpa é ilusória, é tudo energia que pode ser transmutada, dissolvida, diluída, tá? E aí, conscientize de que quanto mais você limpar suas emoções, mais você vai se aproximar do seu ser maior e receberá os presentes do universo. Você vai desbloqueando as travas, as sombras que estão ocultas. O que são sombras? Aquelas situações que você não quer falar, que você tem medo, que você tem vergonha, seja assuntos mais que a gente não fala no dia a dia, seja sexo, seja droga, seja sentimento por alguma outra pessoa que desperta. Esse negócio de ficar olhando para uma outra pessoa casada ou casado, desperta algum sentimento, isso é do ego. Pode curar em você isso também, sabe? Ele quer, essas emoções negativas, ele quer zoar o barraco, gente. Ele quer acabar com a nossa vida. Então, você tem que curar essas emoções para elas serem solvidas. Quando eu falo o ego, emoções, muitos falam de diabo, capeta, du. Não, são só energias negativas. Não tem carinha, não tem boquinha, não tem chifrinho, mas elas fazem um estrago se você não cuidar. São energias negativas, de baixa frequência, são só isso, tá? Aí você precisa cuidar dessas energias, porque elas têm vida própria. Ou seja, tem uma lei aqui que é semelhante atrai semelhante. Então, essas energias, seja a culpa, a vergonha que você viveu, uma emoção que você sentiu culpada, uma situação, essa emoção de culpa está no seu inconsciente. Por eletromagnetismo e semelhante atrai semelhante, uma lei universal, essa somada a tantas outras, essa emoção de culpa, ela vai atrair situações e pessoas para fazer você olhar para essa situação. É só você perceber. Você vai notar. As situações que te acontecem estão tudo vinculados, alinhados com toda a experiência que você tem no seu inconsciente. Nada fora acontece sem antes não tiver uma permissão, algo dentro de você. Assim dentro como fora, tá? Então, curando isso, você vai ficar mais em paz, mais alinhado com Deus, com a divindade, com o amor que habita em você. Você vai sorrir mais, você vai ter o dinheiro vai fluir melhor, porque você é um com tudo aqui. Os relacionamentos, você vai estar muito mais confiante em soltar pessoas deixando ir, ou aquelas que querem vir, entende? Você vai se relacionar tão bem com você mesma que você não vai segurar mais, sabe? Você vai soltar os relacionamentos, vai estar livre, vai estar segura e feliz com você mesmo, resolvida com você mesmo, sabe? Então, o que mais? E a ferramenta EFT, tá? Então, ela foi criada, eu vou falar sobre um pouco mais sobre ela. A ferramenta EFT é a Emotional Freedom Techniques. Ela foi criada pelo engenheiro Gary Craig há um tempo atrás. Ele era um curioso sobre alguns conhecimentos de limpezas e autoconhecimento. E aí ele conheceu um psicólogo que fez o teste numa pessoa, numa moça, e aí ao tocar no olho dela, assim, essa moça foi curada, porque ela tinha fobia de água, sabe? Então o Gary pagou esse curso com esse psicólogo, e aí ele fez uma receita básica, que é essa Emotional Freedom Techniques. Tem essa outra desse psicólogo, é TFT, é só digitar aí no YouTube que você encontra. É mais ou menos parecida com o EFT, só que ela é um pouquinho mais extensa, assim, mas tem o mesmo resultado também, sabe? É maravilhoso. E eu acompanhando os vídeos do Gary,
Ele curando as reuniões que ele fazia de cura, ele curava as pessoas ali na doença física, né? Ele curava as pessoas em doenças que tinha ali no corpo e sintomas, né? Curava ali na hora. E eu, por curiosidade, quando eu vi essa live do André explicando sobre essa ferramenta, eu queria curar não as minhas feridas físicas, as dores que eu tinha, eu queria curar as minhas questões emocionais. Então, o meu foco, a minha experiência maior é curar feridas profundas emocionais. Então, essa é o meu legado, assim, o meu que eu estou fazendo e eu vou entregar isso para vocês. Feridas de rejeição, de culpa, de medo. Se você passou por bullying, assédio, é, que mais? Experiências traumáticas, abuso, experiências intensas traumáticas, eu curei todas elas e eu posso dizer, sim, que todas elas foram transmutadas e você fica na mais perfeita paz. Mas, enquanto estivermos nesse planeta, a gente nunca vai estar 100%, porque aqui é um mundo dual, é um mundo de dualidade, onde o bem e o mal. Então, a gente vai conviver com isso. Só que a nossa mente vai estar em paz. A gente só vai ter que alimentar com afirmações, com meditações, e a nossa mente alimentar diariamente, assim como a gente toma banho, assim como a gente escova os dentes, assim como a gente se alimenta, faz uma boa refeição, a gente tem que alimentar a nossa mente com afirmações positivas, com lugares, com pessoas que queiram o nosso bem, estar no meio de pessoas que a gente gosta. Aí a gente vai estar se alimentando a nossa mente, sabe? Libertando dessas mídias que falam tanta negatividade assim, tá? Aí você alimenta e você fica em paz com você mesmo, tá? Então a ferramenta IFT, ela é isso. Ela é uma acupuntura sem agulhas, são pontos que você toca nos meridianos do corpo aqui, ó. Começa aqui no ponto do karatê, você faz 3 vezes a frase de afirmação, de preparação, mesmo que eu esteja passando por essa situação, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Você faz 3 vezes essa frase de preparação e vai tocando nos pontos dos meridianos, no topo da cabeça, no ponto da sobrancelha inicial, no ponto aqui do lado do olho, aqui abaixo do olho, depois abaixo do nariz, depois abaixo da boca, depois aqui na clavícula, depois aqui na altura do sutiã. Só esses pontos. Olhando para a cena, tocando nesses pontos e falando o negativo que você vê a cena. Em 1 hora, todo aquele trauma seu vai ser dissolvido, diluído, tá? Você vai sentir isso no seu corpo, vai ficar muito mais leve. Você vai sentir, experimente, faça isso em você, tá? Então, voltando a essa jornada que eu comecei, amanhã eu vou estar entregando um vídeo para vocês e falando sobre a emoção da rejeição, o quanto ela é danosa, essa emoção, a gente carrega essa emoção em intensidade maior ou menor intensidade, muitos carregam e não sabem por que a vida está assim, sabe? Vem dessas emoções negativas. E você pode, tem outros caminhos, tem, o Ponopono é uma ferramenta muito boa, a meditação também, só que todos precisam um do outro, sabe? Sempre está precisando de o outro. No caso, utilizo a ferramenta EFT, mas eu uso também o Ponopono, às vezes dou uma meditada, uma relaxada para dar um alinhamento. Sempre a gente tem que estar cuidando do seu interior, sabe? Então, vou falar sobre a ferramenta, a limpeza emocional, ou a emoção, a ferida emocional da rejeição no vídeo de amanhã, eu vou estar entregando para vocês. E aí eu vou desvendando mais sobre essas dúvidas, como que tocar nos pontos e resolve tudo. Quem falou isso, sabe? Comprovado isso, sabe? As pessoas querem muitos estudos e comprovações. Experimente isso em você e verá. Só experimentar, mais nada, sabe? Não precisa questionar muito. Faça isso, experimente, experiencie. Pega uma cena de dor bem profunda e limpa ela para você ver o que você vai sentir depois, tá? Foi o que eu fiz comigo, não parei mais e estou aqui entregando para vocês. Então, no vídeo de amanhã, eu vou estar falando sobre a ferida emocional da rejeição.
tá bom? Espero que você tenha gostado do primeiro dia da jornada. Sabe, eu fiz um apanho geral, assim, bem, foi muito sucinta, um apanhado geral, mas aí durante essa semana eu vou estar dissolvendo, diluindo algumas questões, algumas dúvidas que chegam para mim, eu vou estar entregando para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, contexto curta, e compartilhe com mais pessoas, a gente vai se falando. Tchau, tchau!